Senhor presidente, cumprimentar a representante da Prefeitura em nome do secretário Fernando Melo, cumprimentar os dois sindicatos, cumprimentar a categoria aqui presente. Presidente, eu estava até agora observando todas as falas dos colegas, a fala dos secretários. Vamos ouvir ainda a fala da categoria, mas a gente já tem uma noção do que a categoria tem pedido. E com relação ao projeto, eu queria deixar claro aqui uma preocupação que eu tenho. Eu já vi essa categoria brigar anos atrás com relação a uma divisão que foi feita na categoria, acredito que em 2013. E na época se conquistou uma isonomia salarial porque existia uma diferença salarial. Não estou dizendo que nesse projeto tem essa diferença. As tabelas estão bem corretas, 200 horas, 150 horas. Porém, o que me preocupa é essa brecha que o projeto está trazendo, ao meu ver, quando divide a categoria em quem recebe acima e quem não recebe acima do piso. Só que, na realidade, o critério aqui não está sendo o piso, está sendo o salário final. A título de exemplo, temos professores que têm o piso, têm aí 15, 20 anos de trabalho e recebem uma gratificação por esses 15, 20 anos pelo trabalho de merecimento. São 20 ou 15 anos de prestação de serviço no município. Da mesma forma que tem professor que tem licenciatura, que tem mestrado, tem doutorado, se qualificou e recebe também uma gratificação por esse merecimento. E o que a gente tem visto no projeto, a minha preocupação, é essa divisão. Quem recebe acima, considerando o piso e as gratificações, e não só o piso. E eu vejo uma preocupação porque deixa uma brecha para mais na frente poder ter, de fato, essa divisão. Então, essa é a minha primeira preocupação, que o que está sendo considerado aqui não é o piso, e sim o salário final. Dizer que, com a fala de alguns colegas, e quando foi defendido aqui o requerimento do doutor Zé Higino com relação a essa audiência pública, a palavra aqui de todos que se associaram foi de buscar um consenso. O vereador Robertinho foi muito feliz quando disse que o Legislativo foi procurado somente nesse finalzinho. A gente tem recebido diversas mensagens no WhatsApp, quem participa de grupo recebe em grupo, e, de fato, o pedido geralmente é: não vote, não vote, não vote. E quando foi aprovado na sessão dessa semana esse pedido de audiência pública, o consenso aqui desta casa foi de vamos trazer uma discussão para esta casa. E aí, partindo disso, eu faço aqui um apelo aos representantes do Executivo. Já foi dito que uma discussão é possível, mas também já foi dito que o projeto é do jeito que está. Ou seja, é possível discutir, mas vai manter o projeto. Então, existe uma contradição aí, se discute ou se mantém. E partindo do regimento interno desta casa, quando o presidente recebe o projeto, ele tem 30 dias para colocar em pauta. E não foi colocado ainda. Então, o apelo que eu faço é que o projeto seja enviado aqui, um ofício para esta casa, para que seja retirado o projeto, ou seja, que ele nem seja dentro do prazo de 30 dias colocado em discussão, para que a gente sim discuta esse projeto, e não simplesmente é isto. Eu vou fazer aqui uma lembrança, fugindo um pouco, mas também não tanto, de um pedido que eu recebi com relação, até Fernando Melo falou sobre isso, com relação ao rateio. E eu dizia, eu não posso falar se tem ou não rateio, se eu não tive acesso a números. Se gastou muito, 70. E até naquela reunião que a gente teve em janeiro, eu pedi isto. Eu disse, envia para a Câmara as folhas de 2021. Fiz um requerimento aqui início de fevereiro, já passaram os 30 dias, até hoje não foi respondido. Eu até entendi que a gente tem esse prazo, porque a prestação de contas é até agora 31 de março. E até pontuei isso na reunião. Então, da mesma forma que eu fiz esse requerimento, eu estou fazendo aqui um apelo para que não fique só de eu não posso pagar. Que traga para esta casa o porquê eu não posso pagar.
E considerando isto, que seja, se possível, enviado um ofício. Retire esse projeto. Pela questão aqui do que foi pontuado, é só a partir de julho o pagamento, porque é quando os cofres podem pagar. Então a gente tem tempo, se é só a partir de julho, a gente tem tempo. Se o pagamento fosse a partir da folha de abril, então a gente tinha que discutir e voltar logo agora para o professor já a partir de abril estar recebendo. Mas como o pagamento só é a partir de julho, a gente tem tempo. Não precisa, dentro dos 30 dias, discutir e votar. Pode ser uma outra reunião, trazer os números, e Valdeci, com a sua competência, pode mostrar aqui para a gente o que vem é X, o que gasta é Y, eu não posso por conta, porque aí para todo mundo esclarece. Para a gente, vereador, ficar confortável de votar favorável ou contra, mas a gente tem acesso a números. O que a gente tem aqui hoje, conforme o Robertinho disse, chegou para a gente já no final, o projeto já protocolado nesta casa, pediu uma audiência pública, foi marcado às pressas, e a gente está aqui hoje discutindo. Então, que a gente tenha tempo. Pelo projeto e pela proposta de julho, a gente tem tempo. Então, que a gente possa, em outra oportunidade, que o projeto, se possível, seja retirado, traga para cá os números, a gente tem essa propriedade. Não, mas ele foi protocolado nesta casa, foi protocolado, e aí, pelo regimento, o presidente tem 30 dias para colocar em pauta. Ele foi protocolado. Não, hoje não. O presidente não colocou em pauta, mas ele tem um prazo para colocar em pauta. E se ele for retirado pelo executivo, o presidente não extrapola o prazo que ele tem e a gente ganha tempo para discutir. Esse é meu primeiro apelo. E o segundo apelo é que nessa discussão, se possível, que traga para cá os números, a categoria vem de novo, os sindicatos vêm de novo, e a gente possa ter uma propriedade maior daquilo que a gente está votando. E que não seja apenas uma situação de eu não posso. A gestão diz que não pode, a categoria diz que quer. E a gente aqui, conforme foi dito no dia que foi aprovado a audiência pública, a gente, os 15 vereadores, que vamos buscar um consenso. Então, para a gente ter um consenso, a gente tem que ter mais propriedade do porquê não podem e mais propriedade do que pode. E a gente possa aí achar um meio termo e não fique nessa situação de pode discutir, mas o projeto é o mesmo. Então, é esse apelo que eu faço aí aos representantes, em nome de Fernando Melo, e que a gente possa, dentro do que é a proposta de a partir de julho, ganhar tempo e discutir melhor esse projeto.